Nínive era a grande capital do Império Assírio e foi hortissimamente a casa do rei Senaqueribe, rei da Assíria, e quero destacar neste vídeo dois períodos que houve na cidade de Nínive, onde o primeiro período foi o período de arrependimento e o segundo período foi o período de sentença final. A descendência do povo de Nínive. Os ninivitas são assirianos e são descendentes do segundo filho de Sem, cujo nome se chama Assu, que é neto de Noé. E Noé, por ser o único justo na terra em seu tempo, bem sabemos que Noé foi orientado pelo Senhor a construir uma arca. Assim Noé salvou a sua família e cada espécie de animal sobrevivente na terra. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os ninivitas eram descendentes diretos de Sem. O período de arrependimento. Neste período de arrependimento, quero destacar que ele veio através do profeta Jonas. E Jonas ele recebeu uma mensagem para alertar o povo de Nínive. Mensagem essa que ela veio de arrependimento para o povo, uma sentença de arrependimento. Mas essa sentença ela poderia ser uma sentença também de juízo final. Se o povo ele não se arrependesse dos seus pecados e se voltasse ao Deus de Israel e reconhecesse que estavam errados e que suas práticas estavam totalmente ao contrário ao Deus da nação de Israel. E quero destacar aqui que o pecado de Nínive era muito grande, pois eles não só adoravam deuses falsos, mas também eles eram um povo muito cruel, onde a sua crueldade era tanta, onde eles pegavam os seus adversários, quando eles capturavam os soldados de outras nações, eles arrancavam os olhos dos mesmos para que eles não viessem a fugir. Não só isso, mas eles eram também cruéis ao povo de sua própria cidade, onde pode se destacar, onde eles praticavam os pecados sexuais e também eles tinham deuses para todas as coisas. E esses deuses, eu quero destacar aqui os nomes deles, onde o primeiro é o Deus Sim, que é o Deus Lua, é o Deus Xamã, que é o Deus Sol, o Deus Nabu, que é o Deus do rio Eufrates, o Deus Nibed, que é o Deus do Sol Nascente, o Deus Negal, que é o Deus do Sol do meio-dia, o Deus Haddad, que é o Deus da tormenta, o Deus Eliu, que é o Deus da terra, o Deus Eam, que é o Deus da água. E o seu Deus principal é o Deus Assu, que é o Deus de todo o Império Assírio. Logo depois do dilúvio e da queda da Torre de Babel, o neto de Noé, filho de Sem, foi quem criou o Império Assírio. E ele morava na cidade que também levava o seu nome, Assu. E por volta dos anos de 1300 a.C., foi então levantado o Império Assírio. E este durou até os anos de 612 a.C. E já a capital da Assíria foi criada por Nimrod, descendente de Cã e filho de Noé. E por volta dos anos de 700 a.C., Nínive se torna então a capital da Assíria. E como bem sabemos, os pecados do povo da Assíria eram terríveis, e o pecado de todo o Império Assírio subiu às narinas do Senhor, inclusive da capital Nínive. Então, já no século 7 a.C., Jonas traz a mensagem que veio de arrependimento ao povo. Mas eu quero destacar algo interessante aqui. É que o porquê que Jonas não foi atacado pelo povo assírio, pelo povo de Nínive. Eu não sei se você já se perguntou isso, eu não sei se você já leu sobre isso, mas eu quero destacar a vocês o motivo de que ele não foi atacado, já que Jonas temia tanto
aquela cidade, temia tanto a nação assíria, pelo simples fato de que o povo assírio, eles tinham um deus chamado Dagon, que era o deus peixe. E então eles souberam da notícia de que Jonas havia sido engolido por um peixe e havia sido vomitado novamente por ele. E isso foi notório a eles. E então por isso Jonas ele tem o livre acesso à cidade de Nínive, e então ele ali prega, anuncia a palavra com liberdade, pois o propósito de Jonas era mostrar para Israel e as nações que Deus ainda os amava e tinha misericórdia deles. E em meio àquilo, o povo dá ouvidos e então encontra o perdão do Senhor. Mas por volta do século 8, Nínive volta ao pecado. E então Naum é convocado pelo Senhor a anunciar ao povo de Nínive uma mensagem de juízo, mostrando que ele não é somente um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Naum capítulo 1, verso 3, Naum vai alertar o povo, vai anunciar para o povo de Nínive: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó de seus pés. Então esta foi a mensagem de Naum, onde ele mostrou que o Senhor não se conforma com o pecado, e a sua ira é iminente, pois o Senhor é justo. Ele julgará a todos por suas obras, sejam elas más ou sejam boas. E por volta de 712 a.C. foi a queda de Nínive e do Império Assírio pelos babilônios, com a ajuda dos medos. Assim aniquilaram a cidade de Nínive.